A todos, tudo bem? Aqui é o professor Smartness e estamos fazendo aqui nossa gravação, o nosso clipping científico para esclarecimento em relação à nossa atual pandemia do coronavírus no Brasil, tentando aqui colaborar um pouco para que nós possamos ter informações científicas, ter um pouco mais de racionalidade e clareza em relação ao que nós estamos passando. Então, para isso, nós criamos um grupo no Facebook, que chama Coronavírus BR Dados Científicos, onde é possível acessar informação de qualidade advinda de periódicos internacionais, de notícias internacionais, com validade científica. Então, o que nós queremos aqui é trazer um pouco mais de luz, mais informação, mais clareza, dentro de uma perspectiva científica, para que nós possamos entender melhor o que está acontecendo. Pois bem, o que nós vamos ver aqui, eu separei algumas matérias e quero destacar algumas aqui, né? Então, uma das matérias que nós vimos aqui, uma pesquisa que saiu, importantíssima, né, é que até depois de 8 dias dos sintomas desaparecerem, né, do Covid, a pessoa ainda pode transmitir a doença. Então, esse é um dado interessante que foi verificado. Geralmente, né, se pede uma quarentena de 14 dias, né, que provavelmente a pessoa vai, a partir do momento que ela apresentar os sintomas, né, conta-se 14 dias, e nesses 14 dias podem estar abrangidos esses 8 dias após a sintomática. Mas claro que sempre é necessário se verificar, então, cada caso, caso a caso, então, né, contar-se 8 dias a partir do desaparecimento dos sintomas para se ter certeza que não se está mais transmitindo. É um problema isso porque a gente tem aquelas pessoas que são os transmissores silenciosos, né, que possuem, estão infectados e não sabem que estão transmitindo a doença. Então isso é uma situação onde a pessoa sabe que ela estava infectada, ela desenvolveu a doença e quando ela se curou, ela sabe que ela tem que dar essa janela a partir do final dos sintomas de mais 8 dias de isolamento para evitar transmitir para mais alguém, para quebrar a cadeia de contágio. Esse outro paper que tem aqui, depois é só entrar no nosso grupo lá e acessar, a gente trata dos transmissores silenciosos em si. Então, estudos realizados na China agora, na epidemia da China de janeiro, demonstraram que 86% dos casos, né, não documentados, isso é, que foram assintomáticos ou tiveram sintomas leves, então não houve necessidade de um acompanhamento estatal. E esses casos foram potencialmente os responsáveis pela transmissão, pelos 55% dos outros contágios. Então vejam como a gente tem que trabalhar em relação a esse vírus focado na transmissibilidade, na capacidade alta dele de propagação. Esse é o que nós devemos conter e onde nós, por nossas ações, seja as ações preventivas, né, de higiene, de cuidado, de isolamento, de distanciamento social, nós podemos evitar então que se propague, que mais pessoas sejam contaminadas. Daí que tem que ser uma postura voluntária nossa, né, em se verificar a todos os momentos. Aqui um outro estudo interessante que saiu, que diz respeito a uma discussão que se tem, né, de que em locais onde a temperatura seja mais alta, tenha mais umidade, a transmissão seria prejudicada. Pois bem, esse artigo aqui, ele questiona isso, ele coloca que numa sauna na China, né, foi verificado vários casos de contaminação. Né, as pessoas que frequentaram essa sauna foram contaminadas. Então, um local de uma sauna úmida, né, com altas temperaturas e umidade, mesmo assim as pessoas foram contaminadas. Então, o vírus não foi eliminado pelo calor e pela umidade. Então, esse é um estudo que está aqui, né, já existem outros questionando isso, mas a gente não fez uma análise ainda, só estamos colocando isso por enquanto. A gente publicou aqui, para quem não viu ainda, né, teve um outro vídeo falando da primeira pandemia do coronavírus, que foi em 2003, né, foi o Covid
é o 1, né? Esse agora é o 2. Então a primeira foi em 2003 e se vocês procurarem um artigo científico que trata, né, faz um briefing de tudo que aconteceu, foi publicado em 2007, ele demonstra como tudo que nós estamos passando já se passou, como todas as drogas que estão sendo tentadas utilizar para curar já foram experimentadas, inclusive a cloroquina, e também coloca que isto poderia acontecer de novo, né? Então, um artigo científico que diz, olha, esse é um dos maiores riscos que nós temos de acontecer novamente. Então, veja que é bem interessante a gente ler sobre isso. Aqui, então, está o artigo, né, que fala dessa situação. Depois, quem quiser dar uma lida, né, é só entrar nesse endereço aí e pesquisar, que faz esse briefing do que aconteceu em 2003, tá? Talvez a gente não, para quem já, né, já tinha alguma idade, lembra dessa época, pode ser que no Brasil não tenha chego, realmente não chegou nada sobre isso, por quê? Porque naquela época, a questão da expansão do vírus, ela aconteceu, se gerou uma pandemia de 30 países, né, só foram 8 mil casos, né, com uma centena de mortes. Então, por isso que não chegou aqui, foi contido antes. Ele não era tão não tinha uma propagação tão alta como agora. Aqui um artigo científico sobre bioética, né, que nós destacamos aqui hoje, que é uma discussão que está tendo se é justo, se é correto a gente, né, eliminar alguns protocolos de investigação, né, de cuidado para se desenvolver vacinas mais rapidamente. Isso exige então que quando se cria uma vacina, se pegam partes, né, do vírus e se inocula na pessoa. Então, isso existem protocolos, você testa em animais, retesta, faz todo um experimento para verificar se não tem nenhum caso de desenvolvimento da doença. Quando você quer acelerar o protocolo, você tem que quebrar algumas regras e daí você tem que avançar já para experimentos em seres humanos. E esse é um grande problema, né? Porque você está lidando com questões bioéticas e até que ponto você pode contaminar alguém propositalmente, né? Pensando em ajudar outras pessoas. Avançando um pouco mais aqui, a gente tem um artigo bem interessante que saiu em 2015, né? Já falando não do Covid, mas falando mais opa, pulou aqui. Não falando tanto do Covid, mas falando mais da MERS. A MERS, ela é também uma doença provocada pelo coronavírus, só que diferentemente, né? Ela atingiu o Oriente Médio, né? E ela também não teve uma propagação tão alta, mas ela apresentou os mesmos problemas respiratórios, né? Teve as mesmas questões, não tinha vacina, não tinha um tratamento adequado, e o único meio de se prevenir foi se restringir o contato social, né? Se buscar a higienização prévia profilática para se evitar o contágio. Então vejo que 2003 já aconteceu, 2015 reporta-se esse caso da epidemia de MERS que aconteceu em 2012, então vejo que isso está aí acompanhando a humanidade, né? Ele vem e acompanha, mais ou menos a cada 10 anos. Aqui a gente publicou sobre os procedimentos do CNJ para fins de cremação, sepultamento, né, em relação à pandemia. Então, procedimentos que foram estipulados para que, em casos, né, de excesso de ocorrências, possa-se sepultar ou cremar sem o registro de óbito, né, que possa ser diferido a liberação desse documento, e também a causa mortes atribuída à suspeição de Covid, caso os exames não possam ser realizados devido a uma alta demanda, né? Então, isso que está em voga agora, neste momento. Continuando a nossa análise aqui, a gente vê também aqui dois estudos interessantes que foram trazidos aqui, falando sobre questões de poluição, contaminação, né? Então, um estudo italiano aqui, preliminar, levanta a hipótese de que a poluição, as partículas suspensas no ar, uma vez elas atingidas pela nuvem, né, uma pessoa espirra, ela distribui aquela nuvem, né, de pequenas partículas onde estão os vírus. Se essas
partículas suspensas no ar não poderiam, de alguma maneira, provocar, né, a partir do ar, né, das correntes de ar, não poderiam propagar e aumentar dessa maneira a infecção, né, o contágio das pessoas no espaço, né, no espaço maior. Então essa é uma situação que se levanta. É, a OMC, por outro lado, coloquei um dado da OMC dizendo que não há evidências científicas para isso, né? Mas sempre vamos lembrar a questão da precaução e lembrar que até dia 20 de janeiro a OMC também dizia que não há evidência científica de que o vírus se transmite entre humanos, né? Então, sempre a OMC a gente também tem que sempre ficar com o pé atrás, né, do que eles dizem, até porque pode ter interesses políticos aí por trás disso. Essa pesquisa aqui é interessante, é uma pesquisa que foi publicada aqui pela Reuters, que fala uma análise que fizeram na Inglaterra, né, onde se verificou que 60% das pessoas né, que foram infectadas pelo vírus, elas relataram, né, perda de olfato ou paladar, né, no seu primeiro sintoma. Então, um sintoma prévio, indicativo de que elas estavam com doença, foi a perda de olfato e paladar. Então, isso é importante. Por quê? Porque a partir desse momento a pessoa já é um transmissor ativo da doença. Então, se ela já, no seu primeiro sintoma, ela já tem consciência de que ela pode estar contaminada, e ela passa, então, neste momento, já a evitar, né, passar esse vírus para outras pessoas, contagiar outras pessoas, né? Então, ela começa a quebrar a cadeia do contágio nesse momento, fazendo seu isolamento desde já, né? Isolamento preventivo. Então, se ela já percebe que ela pode estar com esse sintoma indicando que ela está contaminada, ela já quebra ali, né, a possibilidade de contaminar outras pessoas. E o último dos nossos artigos aqui, que a gente quer mostrar para vocês, é sobre essa questão aqui da distância, né, que um espirro pode ejetar, né, a nuvem de gás, né, que chama nuvem de gás e nuvem de o spray de saliva, né, contaminada. Então, as fotos recentes, né, elas quebram o modelo científico de que 2 metros já seria o suficiente, né, para não ser contaminado por um espirro. Na verdade, não. Quando a gente olha nessa nuvem aí, que foi registrada, né, por uma imagem, a gente vê que são necessários 8 metros de distância. Em pesquisas, até neste artigo que está aqui referenciado, que vocês podem pesquisar e depois verificar, observa-se que na China, nesses casos, se verificou até a presença de vírus, né, nos ventiladores de teto dos hospitais, né? Então a pessoa espirrou e chegou lá em cima e ficou lá, né, o vírus. Então isso é interessante para a gente pensar, até porque acontece muito a contaminação dos profissionais da saúde, que mesmo estando com os EPIs, acabam sendo contaminados. Então, o que será que está acontecendo ali, né? Então, está acontecendo ali né, essas substâncias, essas partículas estão sendo respiradas pelos profissionais de saúde, né? Já que as máscaras, nesse caso, podem não estar sendo suficientemente satisfatórias para se evitar a contaminação. E aí tem mais um aqui, mais um dado que eu já tinha citado, né, talvez aqui não né, nas nossas gravações, mas é uma discussão que está tendo sobre a real taxa, né, de mortalidade do coronavírus, uma vez que, a partir do momento que você chega a dados estatísticos de curva de normalidade, onde 56 milhões de pessoas morrem naturalmente todo ano no mundo, o que representa cerca de 156 mil pessoas por dia no mundo. Qual é a real taxa de mortalidade que deve ser atribuída ao Covid, né? Então, para além da normalidade, o que está a provocar, né? O que o Covid está a provocar de mortes no mundo é a discussão que vem à tona aqui nesse dado, né? Que tem que ser analisado com profundidade até para não se atribuir, né, todas as mortes ao Covid, né, para se verificar realmente, não se criar um pânico social. E, por outro lado, se ter mais segurança, né, em relação às decisões que devem e podem ser tomadas, né, em termos de lockdown, que impactam também outros setores da vida humana. Então, isso é importante ser levado em consideração.
Por hoje, a gente encerra aqui o nosso clipping e voltamos aí com mais dados científicos na próxima.